Eu gosto muito da experiência mencionada no livro de Jó, quando Satanás vai a um encontro de representantes dos mundos e quando ele chega lá, Deus pergunta para ele. Aliás, eu acho interessante que a pergunta de Deus, né? Ele pergunta ali para Satanás: Tens visto o meu servo Jó? E ele já emendou o currículo de Jó. Perguntou se tinha visto Jó e já deu o currículo em seguida, dizendo assim: homem reto, temente a Deus, desvia-se do mal. E aí então Satanás diz assim: também o senhor colocou uma cerca em torno dele, né? Assim até eu. Então eu gosto muito dessa expressão de que Deus colocou uma cerca em torno de Jó e da sua família, né? Nós temos falado aqui nos últimos temas sobre muros, né? A importância do muro estar bem edificado, né? Porque a Bíblia diz que Satanás está ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, né? Mas ele não consegue chegar, porque tem um muro ali. Atualizando, né? Eu digo que tem um campo magnético. Tem um campo magnético ali por onde ele não pode acessar, acessar. E aí depois nós vimos a importância de cuidar, né, para que esse campo magnético esteja devidamente acionado, né? Porque em algum momento, dependendo da nossa postura, dependendo das nossas atitudes, dependendo da nossa comunhão, esse campo magnético pode ser desligado. Na questão do muro, né? Pode ter algum tijolinho solto. A Bíblia diz, Espírito de Profecia, que ele vai passando assim, verificando se não tem nenhuma brecha, algum tijolinho solto, porque aí ele entra e faz um estrago tremendo, né? Um estrago tremendo. Então nós temos trazido, né, os temas nessa direção. E eu gosto de dizer também que esse campo magnético ele não traz imunidade contra algumas questões desta vida, né? Porque algumas pessoas dizem assim, puxa, quer dizer que tem um muro em torno de mim que Deus coloca, mas por que que então eu estou doente? Por que que eu fui atingido por isso? Por que que teve um acidente? É que essa proteção, ela não é contra as circunstâncias desta vida. Então, as coisas desta vida podem nos atingir, estamos num grande conflito, né? Mas esse campo magnético, esta proteção, diz respeito à salvação, à garantia da salvação em Cristo Jesus, pela sua graça e pela sua misericórdia, né? E hoje nós vamos estudar um tema também muito interessante na sequência, e eu vou dizer ainda aquilo que eu digo sempre, que é o seguinte nas viagens que nós fazemos, nós trazemos lembrancinhas, não é? Nós trazemos, deixa eu só me achar aqui, nós trazemos lembrancinhas, nós trazemos, tiramos fotos, né? Para que, para entregar para aquelas pessoas que nós amamos, né? A gente encontra na viagem e a gente fala, não, isso aqui é importante. Então hoje eu estou trazendo aqui para vocês algumas lembrancinhas deste passeio que nós fizemos ali no Ouse Pedir Mais. Mas nada como a lembrancinha é bonita, né? As fotos são bonitas, é gostoso receber lembrancinha de quando alguém viaja por aí. Mas nada como você mesmo fazer a viagem. Então eu quero te dar esse incentivo. Faça a viagem por estas páginas especiais do livro Ouse Pedir Mais, que vale a pena. Tá bom? Muito bem. Vista-se com toda a armadura de Deus, é o capítulo 15. E hoje nós vamos falar de algumas coisas práticas, né? O que fazer na prática para que o muro esteja bem edificado, né? E o primeiro verso que nós lemos aqui, se você tiver a Bíblia, pode abrir, se desejar. Efésios capítulo 6,
versículo 13, diz assim, ó: Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Então, o que que nós precisamos fazer? Precisamos vestir a armadura para que nós possamos resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Quando é que nós devemos vestir a armadura? Quando, quando já estivermos no dia mau? Não, a gente tem que vestir a armadura hoje, agora, para que no dia mau nós possamos resistir. Essa é a promessa de Deus. Vamos dar uma olhadinha então nessa armadura que tem muitas partes, né? E que nós precisamos vestir para resistir no dia mau? Aqui está, olha, o cinto da verdade, a couraça da justiça, os sapatos do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do espírito. Aqui estão algumas peças dessa armadura, dessa vestimenta que nós precisamos estar vestidos para resistir no dia mau. Então, nós vamos ver um pouquinho disso. O livro Grande Conflito, a página 600, traz um pensamento extremamente importante para cada um de nós. Diz assim: as tentações muitas vezes parecem irresistíveis. Por quê? Pela negligência da oração e estudo da Bíblia. O que é tentado não pode facilmente lembrar-se das promessas de Deus e enfrentar Satanás com as armas das Escrituras. Então, Jesus, quando foi tentado, o que ele dizia? Está escrito. Nós vimos na lição da Escola Sabatina da semana passada. Ele usava a Bíblia, a palavra de Deus, que eu tenho dito é tão poderosa quanto a sua presença. Então, muitas vezes as tentações se tornam irresistíveis por conta da negligência da oração e do estudo da Bíblia. E aí, quando vem a tentação, não há preparo suficiente para resistir à tentação. Ok? Então, oração vigilante. Se tem uma chave que tem sido esquecida nessa fortificação espiritual para manter o campo magnético acionado, para que o inimigo não tenha acesso, é a oração vigilante. E é algo que nós fazemos. É um estado de espírito também. Então, a correria tem nos impedido muitas vezes de nós termos tempo de oração com qualidade na presença de Deus. Então, oramos normalmente de maneira correndo, né? Quando já não temos nenhuma energia mais, às vezes no final do dia. Às vezes dormimos enquanto oramos, já aconteceu comigo, né? Então, a negligência. Precisamos ser vigilantes na oração. Não podemos esquecer isso. Efésios 6,18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui está o incentivo, né? O segredo. Olha só, selecionei aqui alguns textos da palavra de Deus falando da necessidade de usarmos esta chave que mantém este campo magnético, este muro ali de proteção, ajuda na edificação deste muro. 1 Tessalonicenses 5,17, orar sem cessar. Lucas 18,1, orar sempre e nunca esmorecer. Mateus 26, verso 4, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aqui, o grande conflito, página 530. Ninguém sem oração se encontra livre de perigo durante um dia ou uma hora que seja. Tá vendo? Olha, sem oração não poderemos nos encontrar livres do perigo nem uma hora que seja, né?
Aqui está Mateus 26:41. Jesus no Getsemane pediu aos discípulos para quê? Vigiar e orar. Então, são versos que nos lembram da importância de nós usarmos essa chave, né? Essa chave para a edificação do muro. Os discípulos viveram uma experiência que nós vivemos, infelizmente, muitas vezes, né? Eles estavam sonolentos demais. Desejado de todas as nações, página 713 diz: fora por dormir, quando Jesus lhe recomendava vigiar e orar, que Pedro preparara o caminho para o seu grande pecado, negar a Cristo 3 vezes. Todos os discípulos, dormindo na hora crítica, sofreram grande dano. Então, aqui o de Pedro apareceu mais, porém, todos eles sofreram grande dano por estarem dormindo quando deveriam estar vigiando. E Pedro preparara o caminho para negar Jesus 3 vezes. Quando? Antes, quando negligenciou a oração. Então, se nós negligenciamos a oração, nós estamos, infelizmente, preparando o caminho para negar Jesus e cairmos ali na frente, né? Que danos estamos sofrendo hoje, tanto na esfera pessoal quanto na coletiva, por estarmos ocupados, sonolentos e preguiçosos demais para separar tempo para vigiar e orar? É uma pergunta. Que danos nós estamos sofrendo? Nós precisamos fazer o balanço hoje. A gente não pode ficar esperando o estrago estar fora de controle, né? Então, que danos nós estamos sofrendo hoje, tanto na esfera pessoal quanto coletiva, por estarmos ocupados, sonolentos ou preguiçosos demais para separar tempo para vigiar e orar? É para pensar. Muito bem, já que são passos práticos, né, que nós vamos apresentar hoje, vamos então vestir a armadura. Vestidos da armadura, então agora nós vamos escolher as armas que nós iremos usar nessa batalha. Primeiro, movendo-se adiante de joelhos. Tempo que separamos para oração específica. Então, essa é uma das armas. Nós estamos agora revestidos com a armadura, mas tem as armas ainda, né? E aqui, ó, separar tempo para oração específica. Específica. Às vezes, só para ilustrar aqui, às vezes num momento coletivo ali, é feito, é reservado, né, um momento especial para oração específica, por um assunto específico. Mas às vezes nós estamos tão acostumados a sermos genéricos, né? Que não conseguimos chegar no específico. Nós precisamos ser específicos muitas vezes na oração. Então, tempo que separamos para oração específica. Não oração preguiçosa, sem envolver o coração por inteiro. Não oração que fazemos quando nós estamos correndo para chegar a algum compromisso. Não é oração quando estamos recebendo fogo direto da linha do inimigo. A oração específica não é esse tipo de oração. É uma oração específica, a palavra já diz. Assim como Jacó lutou ao longo da noite, nós também devemos lutar até o dia raiar. Que tal dizermos: não te deixarei até que me abençoes, né? Nós estamos num nível muitas vezes de oração que a gente nem começa e já desiste, né? Ou oramos uma vez, duas e já reclamamos, né? Puxa, Deus não responde. Parece que a minha oração não passa do teto. Não, tem que lutar a noite inteira. Quando nós lemos ali a oração de Daniel, a gente fica impressionado, né? Quando o anjo chega, eu fico imaginando assim o anjo chegando e esperando ele terminar a oração ainda, de tão rápido que ele foi, né? Aí, quando Daniel termina a oração, o anjo diz: olha, no começo da sua oração, eu recebi uma ordem e vim. E a gente diz assim: puxa, como eu gostaria, né? Que as minhas orações fossem respondidas assim, né?
Que eu começasse a oração, o anjo já recebesse a ordem, e antes de eu terminar de orar, ele já estivesse ali. E quando eu terminasse a oração, ele me dissesse: Olha, no começo da sua oração, eu recebi uma ordem e vim. Só que a gente esquece que o anjo recebeu a ordem no começo da oração daquele dia. Se você ler ali os detalhes da história, você vai ver que por aquele assunto ele já vinha orando ali há 10, 15, 20 anos, né? Então, não te deixarei até que me abandones. O anjo estava lá com Jacó desde o começo da oração, mas ele não largou enquanto não recebeu aquilo que estava pedindo. Durou a noite toda, embora o anjo estivesse lá no começo da oração. Não te deixarei ir até que me dê livramento nesta área da minha vida. É assim? Tem alguma área da sua vida específica? Lembre que essa primeira arma é a oração específica. Tem alguma área da sua vida que você precisa orar especificamente? Então, ore com perseverança, né? Nós já vimos aqui a diferença de orar com e orar por, né? A gente ora com quando a gente simplesmente menciona, fala, mas orar com perseverança leva tempo. Pode levar uma noite inteira e pode levar uma vida inteira. Pode levar 10, 15, 20 anos. Mas eu não te deixarei até que me dê livramento nesta área específica da minha vida. Muito bem, vamos ver uma outra arma aqui. Qual que é a primeira arma mesmo? Às vezes eu gosto de perguntar para ver se o pessoal está comigo acordado assim, né? Eu falei a primeira arma, qual é a segunda arma? Não, agora eu vou dizer a segunda. Escreve aqui, eu não vou voltar o slide não, mas escreve aqui no chat que eu quero ver se você gravou qual é a primeira arma. Nós nos revestimos da armadura, eu passei ali, né? O cinto, a couraça. Então, depois que nós vestimos a armadura, não basta vestir a armadura, tem que empunhar as armas para essa batalha. Ninguém escreveu aqui, eu estou sentindo que não gravaram, né? Ou eu não estou vendo aqui o chat. Mas é isso aí, oração específica. Tempo de oração específica, por uma situação específica. E a segunda, movendo-se adiante de joelhos. Aqui, ó, já voltou, tá bom? É oração pedindo vitória sobre as brechas espirituais. A gente está continuando aqui, né? Não uma oração presunçosa, antes de chegar na segunda. Eu me adiantei aqui, mas é a primeira ainda. Não oração pelos próprios desejos, não isso. É oração pedindo vitória sobre as brechas espirituais em nossa vida. Oração para ter um novo coração. Orações específicas voltadas para a vida espiritual, para o crescimento espiritual, para reparar as brechas para que o inimigo não tenha acesso à nossa vida espiritual. Olha aqui, ó. Daniel orou e jejuou por 21 dias até vir o livramento divino. 21 dias sobre aquele assunto específico. E aí é que o anjo chega, né? 21 dias. Tá bom? Deus agiu no exato momento em que Daniel fez a primeira oração. Mas o que que aconteceu? Que ele não teve resposta? Houve poderes das trevas que resistiram ao anjo da libertação. Então, nesse caso específico, o anjo recebeu a ordem no exato momento e veio. Mas foi travada ali uma batalha tremenda contra os poderes das trevas, impedindo para que acontecesse aquilo pelo qual ele estava orando. Houve resistência ao anjo da libertação. A Bíblia diz que se os nossos olhos pudessem ser abertos, né, e nós víssemos, né, o que está acontecendo numa outra dimensão, né, além daquilo que nós podemos enxergar. Pensa a batalha que acontece ali, né? Uma batalha tremenda. Mas Daniel fez o quê? Perseverou em oração.
E o que que aconteceu? Satanás foi derrotado. Embora tenha havido resistência dos poderes das trevas, no final houve vitória em Cristo Jesus. Livro Testemunhos para a Igreja, página 294, diz assim: a fervorosa oração da fé lhe frustrará os, ma... lhe frustrará os maiores esforços de Satanás. Então, a fervorosa oração da fé frustrará os maiores esforços de Satanás. É assim. O grande conflito, ainda, página 621, diz: lutar com Deus. Quão poucos sabem o que isto significa. Como poucos têm buscado a Deus com contrição de alma, com intenso anelo, até que toda a faculdade se encontre em sua máxima tensão, quando ondas de desespero, que linguagem alguma pode exprimir, assoberbam os que fazem suas súplicas. Quão poucos se apegam com fé inquebrantável às promessas de Deus. Quão poucos, né? Que nós estejamos entre estes poucos, né? E que vá aumentando esse grupo daqueles que, de fato, lutam com Deus a noite inteira, 21 dias, como alguns que oram por filhos afastados, né? Que nós vamos daqui a pouco ter a oração intercessória. Quantos não oram pelo cônjuge 15, 20, 30 anos e um dia o Espírito Santo, a pessoa cede aos apelos do Espírito Santo? Nós não podemos deixá-lo ir até que cada tijolo esteja no lugar correto de nosso muro e até que todas as fortalezas do inimigo se quebrem. Não podemos deixá-lo ir antes disso, ok? Segundo, agora, procure viver com obediência. Então, o primeiro, agora já sabemos o primeiro, né? Oração específica, não oração preguiçosa, presunçosa, mas oração perseverante, né? E agora, procure viver em obediência. Procure viver em obediência. Se deseja restaurar o muro. O grande conflito, página 57, diz assim: se o coração for renovado pelo Espírito de Deus, a vida dará testemunho disso. Apesar de nada podermos fazer para mudar o coração e entrar em harmonia com Deus, mesmo que não devamos absoluto confiar em nós mesmos, nem em nossas boas ações, a vida vai revelar se a graça de Deus habita em nós. Uma mudança será percebida no caráter, nos hábitos, nos propósitos. Será claro e decisivo o contraste entre o que eram antes e o que são agora. Tá vendo? Nós não podemos fazer nada, né? Sem Cristo, nada podeis fazer. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Olha que bênção. Sem Cristo, nada podeis fazer. Mas tudo posso naquele que me fortalece. E quando isso acontecer, sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai ser percebido? Uma mudança. Mudança de caráter, mudança de hábitos, mudança de propósito. E nós temos ouvido aqui lindos testemunhos, né? De pessoas contando como eram antes e como são agora. Olha que maravilha. É a mudança que vai acontecer, pela graça de Deus. Vamos ver aqui algumas coisinhas práticas, né? Para a gente pensar, né? Que proporção daquilo que encontramos nas telinhas nos atrai para mais perto do Senhor? Quanto daquilo que você está vendo no TikTok te atrai para mais perto do Senhor? Quanto daquilo que você vê no Instagram, no Facebook, no WhatsApp está te atraindo para mais perto do Senhor? Pensa. Filipenses capítulo 4, verso 8 fala o que lá? Fala que tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, nisto pensai. E olha,
Não é muita coisa que passa por esse crivo daquilo que nos é oferecido, né, nas redes sociais. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos ser bem seletivos, guiados pelo Espírito na escolha daquilo que nós vamos ver, né? E que vai entrar na nossa mente, daquilo que nós estamos usando para alimentar a nossa natureza, né? Olha que interessante. Quase tudo diz respeito a prazeres superficiais, mundanos, fofoca, crime, luxúria, adultério, tomar o nome de Deus em vão. É disso que está repleto ali as redes sociais, a internet. Então a gente precisa tomar cuidado. É uma bênção. Nós estamos aqui na internet, no Zoom, no YouTube. Inclusive, nessa batalha, é por isso que daqui a pouco nós vamos falar assim: olha o joinha. Você que está no YouTube, dá o joinha. Por quê? Para que esse conteúdo se torne relevante. Porque o que que tem se tornado relevante hoje? Fofoca, luxúria, tomar o nome de Deus em vão. Então, quando você abre, já vem ali de bandeja, né? E nós podemos contribuir para mudar um pouquinho isso, né? Embora não concordemos pessoalmente, né? Embora não concordemos pessoalmente com esses comportamentos, nós acabamos condescendendo com eles quando nós permitimos que entrem em nosso lar. Então, nós não concordamos, nós pregamos a respeito, mas somos condescendentes, coniventes, quando permitimos que todo esse tipo de conteúdo entre no nosso lar. Quando todos os males conhecidos são endireitados, podemos crer que Deus responderá às nossas súplicas. Nosso próprio mérito nunca ganhará o favor de Deus. É a dignidade de Jesus que nos salva. Esse é o sangue que nos purifica. Contudo, temos uma obra a fazer ao cumprir as condições de aceitação. Ouse pedir mais. E aqui, oração, página 10. Embora não concordemos pessoalmente com esses comportamentos, acabamos condescendendo com eles quando permitimos que entrem em nosso lar. Não importa o que Deus peça para você fazer, faça hoje, sem adiar, não deixe para amanhã, porque tomamos grandes prejuízos na vida quando deixamos algumas coisas para depois, né? Prejuízos no âmbito do relacionamento, prejuízos, sim, no âmbito financeiro e especialmente no âmbito espiritual. Tem coisa que não dá para deixar para amanhã, porque vai custar muito mais caro. Eu me lembro que aqui na minha casa, a pia do banheiro, é aquela pia de mármore com a cuba, e ela estava se soltando da parede. Ah, eu preciso arrumar isso aqui. Aí a esposa, precisa arrumar aquilo ali. Puxa, precisa arrumar isso aqui. Toda vez que a gente vai escovar os dentes, a gente lembra, né? Puxa, precisa arrumar isso aqui. Aí um dia, sabe o que que aconteceu? E graças a Deus não tinha ninguém no banheiro. Caiu. Aí ficou caro. Pensa como que ficou caro. Se eu tivesse feito o reparo, porque surgiu uma brechinha lá, né? Surgiu uma brechinha lá atrás, assim, que daria para ter sido reparada sem tanto prejuízo. Puxa vida. Então, não importa o que Deus peça para você fazer, faça hoje, sem adiar. Então, o Espírito Santo vai dizer para você: você vai ouvir uma voz detrás de ti dizendo assim: tem uma brecha aqui. E ele ainda vai mostrar como reparar esta brecha e vai reparar para você se você permitir. Terceira arma que nós vamos usar: lute contra invasões inimigas. Às vezes a gente tem a tentação de ficar comparando brecha, né? Não fica comparando brecha, não.
Alguns ficam olhando em volta, né? Para as pessoas em volta, para os nossos companheiros, e a gente diz assim: olha, as brechas deles são muito maiores que as minhas. Então eu não preciso ser tão duro comigo mesmo, né? Talvez você já tenha ouvido um pensamento triste, né? Que diz assim: a desgraça dos outros ameniza a nossa. Então a gente vê a desgraça dos outros e a gente, até que eu não tô tão mal assim, mas são brechas. Então não fica comparando brecha, não fica comparando brecha, porque é claro, sempre vai ter uma brecha maior, pode ser que tenha brechas maiores por aí. Então não compare brechas, por favor. Alguns pecados parecem ser pequenos e insignificantes, assim como a brechinha que tinha ali na pia do meu banheiro. Inicialmente parecia pequeno e insignificante. Mas se esses pecados não forem entregues a Deus, podem muito bem nos tirar do céu. Olha que tristeza. Uma raposinha que entra, que a gente fala assim, ah, sem perigo nenhum. Aí depois cresce lá dentro, né? Cresce dentro da vinha. Entrou pequenininha, mas cresce dentro da vinha. E aí vai crescendo, vai se reproduzindo, vai se multiplicando, e aí o estrago vai longe. Até mesmo um mau traço de caráter, um desejo pecaminoso cultivado, poderá neutralizar o poder do Evangelho. Caminho a Cristo, página 34. Desejado de todas as nações, reforça ainda, olha. Se permitirmos que uma brechinha de caráter, entre outras, se permitirmos que uma brecha de caráter entre, desculpa, outras se seguirão. E Satanás usará cada uma delas contra Cristo. Isso aqui me chamou muita atenção, porque ele não usa cada uma das brechas somente ou especificamente contra nós, né? O texto está dizendo que se nós permitirmos que uma brecha de caráter entre, outras se seguirão. E Satanás usará cada brecha delas contra quem? Contra Cristo. Todo ponto em que deixamos de satisfazer a norma divina é uma porta aberta pela qual o inimigo pode entrar para nos tentar destruir. E todo fracasso ou derrota de nossa parte dá-lhe ocasião de acusar a quem? Cristo. Ele leva o sujeito para a sarjeta e aí ele diz assim: tá vendo? Essa é a imagem de Deus? Então ele ataca o próprio Cristo, denegrindo a imagem de Deus, a imagem de Cristo, a imagem do Evangelho. Por isso não podemos permitir que nenhuma brecha entre, por menor que ela seja, porque vai provocar um estrago tremendo. Com vigilância e oração, nossos pontos mais fracos podem ficar tão guardados a ponto de se tornarem nossos pontos mais fortes. Louvado seja Deus por isso. E conseguiremos nos deparar com a tentação sem ser vencidos. Então, aquele ponto mais fraco pode se tornar o seu ponto mais forte se você vigiar em oração. E isso acontece mesmo numa construção, né? Às vezes, um reparo ali deixa aquela parte mais forte do que todo o restante. É isso que acontece. A vitória é possível em quem? Em Cristo. Não se esqueça, né? Jesus diz: sem mim, nada podeis fazer. Apenas continue se apegando a Ele até a vitória se cumprir. Se nos firmarmos sobre a palavra de Deus, não falharemos. É a garantia. Filipenses 1,6, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo. Amém? Amém. Quem começou a boa obra vai completar. Fica tranquilo. Apenas se apegue a Cristo e à sua palavra. Esta é uma mensagem poderosa, é uma promessa poderosa que Deus vai cumprir na sua vida. Sabe aquele cheque que
que você chega na boca do caixa e é só sacar, é a promessa de Deus. Sabe, de Passos, aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai completar a boa obra. Aquele que começou a boa obra na vida do Rogério Paz, ele vai completar a boa obra. Ele não é do tipo que começa e não termina. Tem gente que é assim, né? Começa tudo e não termina nada. Mas Cristo, ele começa e termina. Então, José Antônio, aquele que começou a boa obra em você, vai completar isso. Tá certo, Diego Félix? Quem começou a boa obra em você, vai completar. Vai completar a Valverde, vai completar aí a Ariagna, quem começou a boa obra, vai completar também a Delice. Ele vai completar, Joana. Essa é a promessa. Então, se apegue e diga como Jacó: olha, eu não vou largar, não. Quando o senhor não me responder, eu estou aqui. Está disposto a vestir a armadura de Deus e a usar estas armas poderosas? Levanta a mãozinha aí, se esse for o desejo do seu coração. E não se esqueça, hoje é o dia. Aquele que começou a boa obra vai completar em você, viu, Joel Leme? Aquele que começou a boa obra vai completar a boa obra. Eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus te dê essa certeza, te dê essa confiança. Senhor Deus, nós te agradecemos porque não estamos sozinhos nesta caminhada. A senda é longa e árdua, e seu fim não posso ver, diz um hino. Mas nós seguimos confiantes, de cabeça erguida, porque nós não estamos sozinhos nesta jornada. O Senhor está conosco e nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Eu quero colocar, Senhor, cada adorador da sala 57. Os que estão aqui neste momento, aqueles que irão entrar depois. Cada um, ó Pai, pelo poder do Espírito Santo, pode identificar brechas e, pelo poder de Deus, ter estas brechas restauradas, reparadas. O Senhor começou a boa obra na vida de muitos aqui, na verdade, na vida de todos. E se permitirmos, o Senhor vai completar esta boa obra, porque o Senhor cumpre as suas promessas. Confiantes nisso, nós rogamos, batiza-nos com o Espírito Santo de Deus. Muda o nosso coração, muda o nosso coração. Faça de nós novas criaturas, que nós possamos estar vestidos com a armadura e que nós possamos usar as armas que nós temos à nossa disposição. E o inimigo certamente será derrotado pela graça e pelo poder de Jesus. Toma-nos em tuas mãos, usa-nos, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre nós. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém.